A projeção para o dólar não está muito legal e a pergunta que fica é se a gente vai ver o dólar batendo R$ 2 alguma vez na vida ou se nunca mais vamos ver o dólar chegando a esses valores novamente. Aposto que você sentiu muita diferença no preço das coisas, tanto nos investimentos quanto no próprio supermercado, desde quando a gente teve o Covid. E a partir desse momento parece que a economia foi por água abaixo, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, praticamente no mundo todo. O risco de uma inflação acabar causando um caos, um colapso econômico é muito alto. A gente vai entender as consequências que isso vai trazer para o futuro e como isso vai virar uma oportunidade para a gente fazer grana. Para você entender melhor, a gente não tem como continuar sem fazer uma comparação direta e usar um país que está muito adiantado nesse processo de caos e colapso econômico. Eu estou falando da Argentina. Então, vamos lá. Os países hoje estão sofrendo com uma inflação alta, mas não chegaram ao ponto de ter um colapso na economia. Agora, a Argentina, especificamente fora outros países, estão já sofrendo com um colapso em si. A inflação altíssima, mas o banco rendendo 90%. Então, cara, isso é completamente louco você ver uma moeda perdendo valor. Isso que você olha essa notícia e você vê a Argentina cria nota de 2.000 pesos em meio à disparada da inflação. Então, a inflação aqui está chegando a 108%. Cara, isso é muita coisa. Então, você tem ideia, quando você é dono de um empreendimento, de uma loja, você recebe um pagamento em, vamos lá, em peso argentino, você tem que correr na hora para fazer uma troca direta para outra moeda, para não dar espaço para o dinheiro que você acabou de receber desvalorizar, porque tá desse nível. Então olha só, tá? Por que eu tô falando de Argentina e qual a relação que isso tem com os Estados Unidos? Não tem como a gente falar que é mentira que o dólar é a moeda de maior referência no planeta. E é sim. Agora, isso pode estar chegando no fim. Não é conspiração, eu não tô viajando, mas são fatos. Desde quando a gente está tendo uma inflação descontrolada, com o passar dos anos só aumentando, e esse controle inflacionário, o controle da economia está ficando cada vez mais longe, é inegável que você percebe que os países estão perdendo o controle da economia, já não tem mais aquele controle sobre o número de notas, tá só aumentando as dívidas dos países, emitindo vários títulos de dívida, emitindo mais dinheiro, e a custo de quê, né? Da economia. Então isso está sendo tão natural, está sendo tão normalizado que ninguém está ligando. E aí você que está nesse vídeo aqui, e pô, parabéns porque você já está esperto e se ligando no que está acontecendo e o que você pode fazer no futuro. Então, novamente, para você ficar ligado, saber o que você pode fazer, é se inscrever nesse canal e deixando o like, é muito importante, não só para mim, mas para você também. Douglas, que descontrole que você está falando, cara? Não faz sentido. Olha só, né? Essa matéria fala o seguinte: bancos em crise, ações em queda e juros altos, ouro voando. Então você pega isso que está realmente acontecendo, os Estados Unidos está sofrendo com um descontrole inflacionário, além de uma crise bancária, além de uma crise no setor imobiliário também, então está praticamente uma bolha prestes a explodir lá fora. E o que isso vai afetar no dólar? Pode afetar a perda de valor da moeda. Assim que desde o Covid começou essa impressão de dinheiro para conter justamente tudo que estava acontecendo, você entende bem? Então é um caminho sem volta. Você vai tampar um buraco imprimindo mais dinheiro, você vai causar uma consequência, vai causar um problema no futuro para a economia, para o dinheiro, vai desvalorizar inevitavelmente, porque você está criando dinheiro, por assim dizer, para pagar tudo que tem que pagar para manter pelo menos o país vivo. Então, não tinha muito o que fazer, era imprimir dinheiro, houve um caos social acontecendo, um caos em relação à saúde que não seria nem um pouco saudável, né? Seria praticamente um caos geral. Então, bom, é melhor manter as pessoas vivas, mas ao mesmo tempo você ter um problema econômico adiado, né, lá para frente, que alguma hora a gente vai ter que lidar com isso. Justamente 2022 começou a piorar essa situação dos Estados Unidos até chegar ao ponto que agora a gente sabe que está tendo um caos total em vários setores lá fora. Consequência disso vai ser o ouro subindo, que é o ativo de maior proteção para os investidores, para qualquer pessoa. Então é muito melhor você estar exposto em ouro do que você se expor em dólar. Porque você sabe, né? Se um país está com problema financeiro, várias dívidas, uma dívida, na verdade, trilionária, só aumentando. Se eles aumentarem os juros dos Estados Unidos, bom, a dívida vai aumentar. Porque a obrigação financeira do país para pagar, quem financia essa dívida, cara, vai ser maior ainda. Então, olha só
Cara, que zona. Aí as pessoas vão correr pro ouro. Não é à toa que desde novembro de 2022, tá, no finalzinho do ano passado, o ouro já acumulou quase 30% de alta. Para você ver que as pessoas realmente já estão buscando um meio de proteção. E o mais interessante disso é que, bom, a China, outros países estão trocando suas reservas de dólar para ouro. Então, tá todo mundo largando o dólar de mão. E entra a dúvida agora. Será que o mundo, na verdade, vai começar a substituir esse padrão dólar para outro padrão? Muita gente fala que vai ser a moeda da China, né? Então, bom, quem sabe? Mas o buraco é mais fundo, vamos falar sobre isso. E para você ter um contexto, a China agora está expandindo sua reserva em ouro pelo quinto mês consecutivo. Então eles só vão comprando e diminuindo a reserva em dólar. Então realmente, os países estão querendo se proteger e até porque tá óbvio que os Estados Unidos está passando por um momento complicado. Se você entende bem do que está rolando dentro da economia lá, você sabe que os caras lá estão completamente ferrados. Se eles aumentam os juros para diminuir a inflação, já pode causar uma crise bancária, piorando a crise que já está tendo lá. Agora, se eles não aumentarem os juros, eles vão acabar com a economia, a inflação vai comer solta. Então, o que era para estar controlado já perdeu o controle faz tempo. E, inevitavelmente, tá? Cada coisa que o mundo vai presenciando, cada problema, na verdade, só vai piorando a situação das moedas correntes, tá? Das moedas fiduciárias. Então, é de se esperar que, cara, eu acredito que 2030 a gente já vai ter algum sinal de colapso de alguma moeda importante no planeta. E aí vem a urgência máxima. O que a gente vai enxergar agora que é um potencial para substituir esse padrão dólar hoje e que a gente possa ganhar dinheiro com isso? E a resposta pode não te animar muito, você provavelmente já sabe. E sim, eu estou falando do Bitcoin, não das criptomoedas, apenas do Bitcoin, que o propósito dela é único. Agora, por que eu estou falando isso? Porque quando essa crise bateu mesmo, se você for fazer uma comparação entre o gráfico do ouro e do Bitcoin, eles subiram lado a lado. Então, o que eu te mostrei ali do gráfico do ouro, o Bitcoin seguiu o mesmo padrão. E aí vem a pergunta, será que o Bitcoin está virando reserva de valor? As pessoas estão buscando proteção no Bitcoin acerca dessa incerteza global, pelo menos direcionada para o dólar? E aqui vai minha opinião, tá? Minha análise de mercado. Primeiro, todo esse caos que está tendo com o dólar, na minha opinião, só vai piorar, certo? Então vai ser uma bolha que vai aumentando de tamanho até chegar a um ponto que ela não vai aguentar. Quando que ela vai estourar, a gente não sabe, não tem como estimar. Seria praticamente fazer uma previsão pontual de mercado, isso é impossível. A gente tem que trabalhar no agora. E os dados que nós temos agora é que não tem muita melhora para vir pela frente. O que você pode já começar a pensar no que você pode fazer a respeito para se preparar para o futuro. Até porque a moeda que pode virar o novo padrão dólar, substituir esse padrão dólar no futuro, ela pode estar sendo construída agora. Como o Bitcoin, por exemplo, tá? Por mais que muita gente fale que não faz sentido, que Bitcoin é pirâmide, as pessoas não entendem o real fundamento por trás do Bitcoin. Para quem não sabe, Bitcoin não é só uma moeda. É uma rede, é uma estrutura, porque você não tem como chegar na rede do Bitcoin e fazer nenhuma alteração que traga algum benefício para você, tá? Então não tem como você pegar simplesmente ali e, pô, vou pegar o dinheiro dessa pessoa, jogar para mim, vou alterar tudo que acontece, todas as transações e jogar o dinheiro para mim. Não tem como você fazer isso, sinto muito. O que gera mais confiança entre as pessoas, investidores, em colocar o dinheiro naquilo. E como você pode ver, o Bitcoin não está passando por um momento muito feliz, né? Desde 2021 ele vem caindo mais de 60, 70% e nesse momento ele está se recuperando toda essa queda que ele teve. Então muita gente acaba perdendo fé porque está caindo. E ninguém entende que qualquer moeda em construção, qualquer novo mercado, ele vai estar suscetível a qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de volatilidade, mudança de preço. Então, alta e queda no mercado faz parte. Se você for olhar o gráfico do dólar, você vai ver alta e vai ver queda. E não tem nada de errado nisso. Acontece que o que você tem hoje como parâmetro são moedas que já estão estáveis em relação ao Bitcoin. Então você olha para o Bitcoin e você fala, nossa, isso aqui nunca vai ser reserva de valor. Mas você não entende que isso é um processo de crescimento do mercado. São várias fases. E a gente está na fase inicial. Então é de se esperar que, bom, aconteça isso, que realmente tenha manipulação, que o preço seja manipulado por grandes instituições, quem tem muita grana. Mas conforme o mercado vai absorvendo essa tecnologia e percebendo o fundamento dela, isso vai acabando.
Até o momento que no futuro as pessoas vão falar com Bitcoin como se fosse ouro, como se fosse um índice da bolsa americana, com uma volatilidade média, uma volatilidade até pequena. Aí olha o seguinte, se vai passando o tempo, as pessoas vão perdendo confiança sobre a moeda fiduciária. Eu te pergunto, quem tem confiança hoje no peso argentino? Quase ninguém. Quem tem confiança no dólar? Uma galera. Só que tem muita gente também que não tem essa confiança no dólar. E essa escala, essa divisão, tá ficando cada vez mais desigual. Então, pouca gente está acreditando no dólar, enquanto várias pessoas estão perdendo a crença no dólar. Então, vamos pular para a moeda da China, porque se o dólar vai morrer, eu vou para a China. Aí você pensa assim, cara, mas a moeda da China também é controlada pelo governo. Não deixa de ser uma moeda fiduciária. E aí você fala, eu tô saindo de um negócio ruim e indo para outro. E aí, cara, cadê o controle? Onde que você vai ter a posse sobre tua grana, sabendo que você tá, na verdade, à mercê do governo confiscar tua grana em qualquer momento de crise? Isso é possível. Tem histórico, já aconteceu, você sabe muito bem. Agora, o que que vai quebrar esse ciclo de desconfiança das moedas? O que que pode ser uma alternativa? O ouro pode ser? Cara, com certeza não é à toa que em um primeiro momento, contato, o ouro tem o potencial de valorizar demais enquanto a gente tiver uma crise batendo aí. Então, por enquanto, não explodiu nada. Mas até o momento que a gente realmente ter uma crise declarada nos Estados Unidos, qualquer coisa relacionada à moeda que hoje é a maior referência no planeta, como o dólar, pode escrever. O ouro vai dar uma pancadaça para cima. Pode ser a alternativa para isso tudo. Querendo ou não, o Bitcoin é uma alternativa inteligente. Por quê? Porque ninguém controla o Bitcoin. Você pode fazer o que você quiser com a tua grana lá. Ninguém pode confiscar, a não ser que tenha acesso às suas palavras-chave, né? Tudo que você tem, chave de segurança dentro do celular, em algum lugar anotado. Então, enquanto você tiver isso, você está tranquilo. Agora, quando o seu dinheiro está no banco, o seu dinheiro está na posse de uma empresa. E essa empresa está sob lei do governo. Então, cara, o que que você vai fazer, né? Eles podem fazer o que quiser na hora. Então, você tenha ciência disso. Então, não adianta ficar pulando de galho em galho, de moeda para moeda, achando que você vai ficar largando a bomba e jogar batata quente para outra pessoa. Não, cara. Tu tem que ser inteligente. Então, por isso que o Bitcoin acaba sendo uma alternativa muito inteligente agora. Então, sem criticar o Bitcoin, vamos estudar o que significa isso. Por que o Bitcoin tem capacidade de se tornar uma moeda de referência para o planeta, uma moeda que faz relação com segurança, praticidade. Então, vamos parar de criar estereótipo para uma moeda que você provavelmente nem conhece e vamos entender melhor do assunto que, com certeza, no futuro muita gente vai falar assim, pô, se eu voltasse no passado, tivesse comprado Bitcoin, investido, conhecido pelo menos, a história seria diferente. E se a gente for trabalhar no agora, presta atenção no seguinte, esse aqui é o gráfico do dólar. Dólar em relação ao real. Você está vendo que ele está no momento lateral. Desde abril de 2020, vamos fazer mais de 3 anos que o mercado está em lateralidade, o dólar não sai acima de 5,80 e não desce a mais de 4,60. Então ele está 4,60, 5,80 e não sai desse range. E você vai pegar o histórico por trás, cara, você está vendo aqui que é só tendência de alta. O dólar, quando que você espera ver o dólar batendo R$ 2 de novo, né? Então ele já está uma tendência de alta muito forte e é muito difícil a gente ter isso acontecendo, a não ser que o dólar colapse de vez. Então, se o dólar perde valor, o real começa a ganhar espaço e, consequentemente, o dólar vai ficar mais barato para a gente. Só que, quem dera se a única influência fosse o dólar. Bom, a gente tem influência do real. Enquanto o dólar está em cotação real, então a gente vê o dólar em uma cotação em reais, então que a gente vê R$ 4, R$ 5, o Brasil influencia diretamente na cotação do dólar também. Então é uma briga de quem valoriza mais, quem desvaloriza mais entre o real e o dólar. Então não adianta o dólar só morrer e o real, por exemplo, ganhar valor pra caramba. Aí sim você vai ver o dólar derretendo. Agora, se o dólar literalmente morrer e o real começar a perder valor, cara, vai ficar na mesma coisa se a intensidade de volatilidade das duas for a mesma. Você pegou a ideia? Não tem como esperar que a gente volte a ter R$ 2 de dólar, tá? Só no cenário completamente extremista no mercado financeiro. Mas no geral o que a gente está tendo agora e a projeção é que o dólar continue sua alta. Em análise gráfica, tá? Análise de dados, a gente tem o seguinte.
Depois que o mercado faz uma tendência de alta, ele vem numa tendência, uma estrutura forte, ele faz um padrão lateral e ele dá continuidade a este padrão. Por isso que a gente tem alguns dados que, bom, dá para crer que o dólar possa bater R$ 5 de novo, não com muita dificuldade, até porque a gente está bem perto lutando contra os R$ 5 nesse momento, tá? E uma projeção mais de curto prazo, para você ter uma ideia melhor de como que funciona a análise gráfica, o dólar tem capacidade de buscar aí seus 4,80, em um caso mais extremo agora, mas a projeção para os próximos meses e anos é justamente o dólar bater ali pelo menos 5,10, depois passando para 5,17, buscando 5,44, que são topos de referência que o mercado tem que quebrar estruturas, e com certeza o mais difícil vai ser ultrapassar R$ 5,74 na cotação do dólar. Então, são escadinhas que a gente tem que ir conquistando. Na verdade, o dólar ficando caro não é uma conquista muito grande para a gente, que a gente vai pagar mais caro em muita coisa a gente compra lá de fora. Mas enfim, a relação é que as moedas fiduciárias estão numa situação complicada e você tem que começar a ser esperto nesse momento. Sem essa de ficar pulando de galho em galho, ver uma solução utópica de onde que eu vou colocar minha grana, você tem que começar a pensar sobre realmente quanto você dá valor para o seu dinheiro. Porque se você está exposto ao dólar, você tem que ter ciência que, bom, qualquer momento pode colapsar e vai depender totalmente da estrutura financeira do Brasil para ver como que vai ser a cotação em relação ao dólar e o real. Então, cara, vamos conhecer novos investimentos. Vamos considerar ouro e Bitcoin pro futuro, sim ou sim. É inevitável que a gente precise disso em alguma hora, então conheça formas de investir em Bitcoin, formas de investir no ouro e com certeza, tá? Fazendo um dinamismo na sua carteira, uma divisão inteligente para você não ficar totalmente exposto no que tem uma possibilidade de ter um crash, por exemplo, ter uma quebra, perda de valor instantânea. E tudo está em xeque a partir desse momento que a gente está vendo várias notícias de caos, crise. Então, cara, não é o momento para você ficar com um sorriso na cara e o bolso cheio de coisas que estão completamente instáveis economicamente falando, tá? Cotação é uma coisa, agora quando você fala de economia, o assunto é outro. Então vamos ficar esperto. Caso você tenha interesse em aprender mais sobre o mercado de criptomoedas e como que você pode se beneficiar e tirar dinheiro dele usando uma estratégia que eu criei chamada Estratégia Sniper, tá? Ó, o link na descrição é para você. Te convido a conhecer esse outro lado que muita gente não conhece do mercado, que pode colocar dinheiro no seu bolso, que no final eu tô aqui, a gente tá aqui para isso, tá? Pensando sempre no que vai acontecer no nosso bolso, conforme tudo vai acontecendo no planeta. E a gente tem que ficar esperto em cima disso. No mais, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo.